Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados. Quem estava sentado? Se a gente voltar um pouquinho para cima, no final do capítulo 1, a gente vai ver que estava Nossa Senhora junto com os apóstolos. Eram mais ou menos 72 pessoas. Apareceram-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Gente, só para a gente entrar nessa palavra, nessa oração, esses homens, eles estavam dentro do cenáculo, junto com Nossa Senhora em oração, pedindo, esperando a promessa, né? Sabe a promessa? Jesus, ele foi para o Pai e ele deixou uma grande promessa para os apóstolos. E eles estavam ansiosos por esta promessa. Que Deus possa colocar no nosso coração hoje esta ansiedade, esse desejo do Espírito Santo. E esses homens, eles estavam com medo. Eles estavam com medo também por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Gente, quando o Espírito Santo veio sobre eles, eles saíram para fora. Eles saíram de dentro, eles saíram daquilo que prendia eles, acorrentava eles, foram para fora. Né? O que tem te aprisionado? Você está dentro do que hoje? Você está preso dentro do que hoje? O que o Espírito Santo precisa te libertar hoje? É do medo? É da ansiedade? É do pânico? É da insegurança? Sentimento de culpa. Sentimento de culpa, né? Quanta gente que carrega sentimento de culpa e que não consegue ir para frente por conta desse sentimento que pesa, né? Que deixa a gente até corcunda. Traumas, feridas, o Covid, a dor da morte, a dor da perda, né? Quantas pessoas que sofrimentos reais, sofrimentos difíceis, quantas pessoas que perderam a força. Jesus, quando ele sobe ao Pai, fala: é preciso que eu vá e eu vos mande o Espírito e ele vos dará força. Quem está precisando de força hoje? Quem está precisando de força para caminhar hoje? Quem está precisando de força para ficar de pé? Quem está se sentindo fraco, né? Quem está se sentindo fraco fala: nossa, já não tenho mais forças para lutar. Então, gente, o que o Espírito Santo precisa agir na sua vida hoje? O que o Espírito Santo precisa trabalhar na sua vida hoje? Qual é a sua dor? Às vezes você se sente fraca, sem força. Às vezes tem pessoas na sua casa que estão longe de Deus, que estão distantes de Deus. Às vezes é o adultério, às vezes é a droga, às vezes é o álcool, às vezes é a conversão de alguém. O Espírito Santo é esta força, é aquele que mexe na vida de tantas pessoas. Então eu quero convidar você agora com as suas próprias palavras a pedir o Espírito Santo pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vai clamando o Espírito Santo, vai pedindo o Espírito Santo: vem Espírito Santo, vem como tu viestes como línguas de fogo sobre aqueles homens, sobre os apóstolos, que estavam reunidos com a Virgem Maria. Nossa Senhora, peça por mim hoje esse Espírito Santo. Espírito Santo, venha sobre mim. Vem, Espírito Santo, sobre os meus medos, sobre os meus traumas, sobre as minhas feridas. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre tudo aquilo que eu tenho, sobre tudo aquilo que eu sou, sobre tudo aquilo que eu vivo. Vem, Espírito Santo, sobre toda a minha vida. Vem, Espírito Santo, sobre todo o meu ser. Vem, Espírito Santo, sobre toda a ação de demônios, sobre toda a ação de Satanás na nossa vida. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre toda a tibieza, a ansiedade, falta de perdão, os medos, insegurança, síndrome do pânico. Vem, Espírito. Vai pedindo com as suas próprias palavras: Senhor, eu quero esta força hoje. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele é intercessor. O Espírito Santo, ele intercede por nós, ele clama por nós. Vem, Espírito Santo, como línguas de fogo, aquecendo o meu coração hoje. Vem sobre a dor de uma perda, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre aqueles que perderam amigos, que perderam família, pelo Covid ou por outras coisas, porque não morre só de Covid. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre as famílias que estão destruídas. Vem, Espírito Santo, sobre famílias que estão em brigas, pé de guerras.
Vem Espírito Santo sobre famílias que estão ao passo do divórcio. Vem Espírito Santo sobre famílias que estão no adultério. Vem Espírito Santo sobre famílias que estão na prostituição. Vem Espírito Santo resgatando, restaurando o casamento. Vem salvando pessoas, vem salvando famílias nesta noite. Vem Espírito Santo, você que sabe, ou você está com depressão, ou você sabe de alguém que está com depressão, vai pedindo que o Espírito Santo venha sobre essa pessoa, sobre o desânimo dessa pessoa, sobre o abatimento desta pessoa. Vem Espírito. Eu sinto da gente pedir, né, diante de tudo isso que o Leandro vem rezando, eu sinto de nós pedirmos um esvaziamento de todos esses sentimentos que está dentro de nós, todo o desânimo. Vai pedindo, meu irmão, minha irmã, que o Espírito Santo venha nos esvaziar de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que é cadeia na nossa vida, que nos impede de viver uma liberdade no Espírito. Vai pedindo, qual que é o que você precisa se esvaziar hoje. Vai falando para o Espírito Santo, fala para o Espírito Santo, eu quero me esvaziar de todo medo, de toda angústia, de toda decepção, toda frustração, todo medo desse mundo que nós estamos vivendo. A gente fala, meu Deus do céu, as coisas nunca melhoram, só tende a piorar, e vai entregando mesmo para o Espírito Santo toda a sua ansiedade, toda a angústia do seu coração, toda a preocupação com os seus. Quanta gente nesta live agora que está nos acompanhando, que tem alguém internado, que tem alguém em estado grave, que tem alguém que está entubado, que está na UTI. Vai pedindo, até mesmo está em casa, mas você não sabe o que vai acontecer. Então vai entregando para o Espírito Santo todas as suas preocupações. Fala, eu quero me esvaziar, Espírito Santo, eu quero me esvaziar. Eu quero depositar toda a minha confiança em Ti, Espírito Santo. Eu quero tirar todas essas minhas preocupações, todo esse peso que eu estou carregando, todo sentimento de culpa. Vai pedindo para o Espírito Santo esse esvaziamento. Vai falando, Espírito Santo, faça uma varredura dentro de mim. Vai fazendo uma varredura no meu interior, Espírito Santo. Vai arrancando tudo aquilo que não pertence a Ti, tudo aquilo que me atrapalha e que me impede de me aproximar de Ti. Vai falando para o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o que você carrega dentro de si, mas você sabe. E vai dando nome para o Espírito Santo. Vai pedindo para o Espírito Santo. Vai fazendo esse exercício e você vai sentindo o alívio, você vai sentindo que você vai se tornando mais leve. Vai falando para o Espírito Santo. Fala para o Espírito Santo aquilo que você precisa nesse momento. Peça para o Espírito Santo, não tenha medo, vai falando para o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu quero me esvaziar, eu quero fazer a vontade de Deus em minha vida, Espírito Santo. Portanto, venha calando o meu querer, venha calando aquilo que eu quero que aconteça, mas muitas vezes aquilo que eu quero não é a vontade de Deus, e por isso eu não sou feliz, por isso eu estou nessa frustração, eu estou vivendo toda essa depressão, essa decepção. Vai falando para o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Não desanima, vai rezando, vai levantando, vai intensificando a sua oração com o Espírito Santo. Espírito Santo, tira toda a tristeza, Espírito Santo, tira, Espírito Santo, todo desamor, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, depressão, ansiedade. Vai curando as doenças, vai curando as enfermidades, vai curando as dores, vai restaurando o físico, vai restaurando a mente. Quantas pessoas com pessoas com maus pensamentos, pensamento de morte, medo da morte, medo que alguém da sua casa morre, você está em pânico, você não consegue nem sair para casa, para fora de casa. Espírito Santo, vai libertando agora de toda a ação do espírito da morte, porque Tu és o espírito da vida, Espírito. Vai tirando todo o desânimo, todo abatimento do Seu povo, vai libertando de toda a ação do inimigo. Espírito Santo, vai libertando agora de toda a ação do espírito da morte. Vai, Espírito Santo, de toda a opressão maligna, de toda a ação espiritual. Eu quero convidar você, meu irmão, vai falando, vem Espírito Santo. Se você ora em línguas, vai orando em línguas. Senhor, batiza o Seu povo, batiza, derrama o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vem, Espírito Santo, dos quatro cantos do céu, e sopra sobre esta live, e sopra sobre o Teu povo, e sopra sobre a igreja. Sopra sobre essas pessoas que estão aí, que seja uma noite de libertação, Vem, Espírito Santo, vem, liberta das forças do ocultismo, do espiritismo. Liberta, Espírito Santo, o Teu povo agora. Vem, Espírito Santo, toda tristeza. E vai pedindo o Espírito Santo, dá-me alegria hoje.
Dá-me da tua alegria, da tua força, Espírito Santo. Quantas pessoas têm perdido a fé? Vai clamando, meu irmão, minha irmã. Peça pro Espírito Santo vir te dar a virtude da fé, da esperança. Vai pedindo que o Espírito Santo possa brotar no seu coração o amor também. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo. Eu quero clamar também que o Espírito Santo venha dando a pessoas que estão dentro de casa, que não sabem mais o que fazer, que o Espírito Santo venha dando a você dinamismo, venha dando a você sabedoria para você poder arrumar alguma coisa para fazer, para você não ficar ocioso, não ficar enchendo a cabeça com coisas ruins. Ocupa sua cabeça, meu irmão e minha irmã, com o Espírito Santo. Vai entrando em oração, vai pedindo. Não deixa de rezar quando você estiver sozinho. Vem, meu irmão, minha irmã, não desanima. Não entrega suas rédeas ao inimigo, não entrega, vai entregando para o Espírito Santo, vai entregando para Deus, que Deus possa conduzir a sua vida, vai pedindo que o Espírito Santo venha te conduzir. Fala, Espírito Santo, me conduza, Espírito Santo, tu sabes o que é melhor para a minha vida, Espírito Santo, vai se entregando, se entrega por inteiro agora, vai se entregando sem reservas, vai se entregando. Sobre a indiferença, a falta de amor para com o próximo. Dentro da família, quanta indiferença dentro da família. Gente, é profundo isso que a Cris vem dizer. Falta de caridade, falta de amor, falta de cuidado com os próximos. Vem, você que está ferido dentro da sua casa, dentro da sua família, você se sente hoje rejeitado pela sua família, abandonado pela sua família, traído pela sua família, você se sente só. Vem falando isso para o Espírito Santo agora. Vai para o Espírito Santo te libertando, vai falando para o Espírito Santo te dando vida, te dando fé, te dando esperança, te ressuscitando hoje. O Espírito Santo possa te ressuscitar hoje. É o que nós pedimos agora, Senhor. Ressuscita o seu povo. Muito obrigado, Espírito. Muito obrigado. Que nós possamos criar no nosso coração esse desejo. Esse desejo de se encontrar com o Espírito Santo. Né? O tema hoje é: retornemos ao Espírito Santo para que Ele retorne a nós. Isso aqui é uma parte, é uma frase, eu vou ler aqui, da Beata Helena Guerra. A Beata Helena Guerra, ela escreve uma carta, na verdade acho que foram 13 cartas que ela escreveu ao Papa Leão XIII, mas esse é um trecho da primeira carta que ela escreve ao Papa Leão XIII, falando sobre o Espírito Santo. Gente, precisa se criar um desejo, precisa se querer o Espírito Santo. Monsenhor Jonas Habib, fundador da Canção Nova, né, gente? Olha que grande obra de Deus é a Canção Nova. Canção Nova que é a mãe de tantas comunidades. Nós somos frutos do Padre Jonas. Nós somos frutos da oração, da vida, da entrega do Padre Jonas. Tantos pregadores que nós vemos hoje aí são frutos do Padre Jonas. Mas o Padre Jonas, ele dizia, eu ouvi o testemunho dele. O Padre Jonas disse que ele estava praticamente morto na fé. Ele estava para abandonar o sacerdócio dele. Sabe por quê? Ele falava isso porque ele começou a focar os seus olhos nos defeitos das pessoas. Ele foi guardando mágoa. Ele foi guardando ressentimento. Sabe? Ele foi guardando tudo aquilo que não prestava dentro do coração dele. Ele estava a passo de abandonar o sacerdócio dele. Monsenhor Jonas, imagina. O que seria de nós hoje, né? Ele estava. Aí ele ficou sabendo que ia ter um retiro com o pessoal da Renovação Carismática Católica, isso em 1970, por aí. Se não me engano, era o Padre Haroldo. E ele falou assim, eu quero participar desse encontro. Eu quero participar desse retiro. É a minha esperança, é a minha última esperança. Ele pediu para o superior dele deixou ele participar do encontro. Ele disse que não aconteceu nada, ele via as pessoas sendo tomadas, inundadas, encharcadas, batizadas no Espírito Santo. E com ele nada. O Monsenhor Jonas, ele dizia, gente... Quem que não já passou por isso, né? Ele dizia que a única oração que ele fazia à noite era o vinde do Espírito Santo. Na verdade, ele já estava pedindo, né? Mas ele não rezava, ele não orava, ele não tinha mais sentido o sacerdócio dele, a vida dele. Porque ele se fechou na mágoa, no ressentimento. E o Monsenhor Jonas disse que foi o dia inteiro assim e não sentiu nada. Mas à noite, a hora que ele estava no quarto dele, ele foi tomado pelo Espírito.
Aquele homem que tinha perdido o gosto pelo sacerdócio, que nem rezava mais, disse que rezou 3 horas. E o resto a gente já sabe o que aconteceu. Através da efusão, do derramamento do Espírito Santo. Ele desejou aquele Espírito. E a vida dele foi transformada pelo Espírito Santo. E, gente, eu sinto que é isso que falta. É isso que está nos faltando hoje. É isso que está nos faltando. O Leandro falou, né? Ele leu a passagem logo no início, que os apóstolos estavam trancados dentro de casa, né? Depois que Jesus ressuscitou, que Jesus, né? Os apóstolos estavam trancados até a vinda do Espírito Santo. Então, isso lembra alguma coisa para nós? Isso remete a alguma coisa para nós no dia de hoje? Que nós, olha, eu falo que é uma moção do Espírito Santo essa. É uma moção do Espírito Santo. Porque nós estamos trancados com medo. E não é só dentro de casa que nós estamos trancados. A gente está trancado espiritualmente, a gente está trancado interiormente, psicologicamente, emocionalmente. Trancado pelos medos, pela insegurança, pelo pânico. E o Espírito... Gente, o que está nos faltando? Que você possa analisar. O que está faltando na sua vida? O que está faltando na minha vida? Para que nós sejamos mais corajosos. Para que nós não tenhamos medo. Não estou falando que é para a gente sair pela rua andando sem... Não é isso que eu estou querendo dizer, gente. O que eu estou querendo dizer é que nós precisamos ser mais corajosos. Nós precisamos ser mais firmes. Nós precisamos acreditar em Deus. A gente precisa depositar nossa confiança em Deus. E sair desse abatimento, né, gente? Sim. Desse desânimo. E o que está faltando, gente? O Espírito Santo, né? Então, vamos fazer. Eu quero convidar você mesmo a fazer essa experiência com o Espírito Santo. Fazer essa experiência com o Espírito Santo de retornar ao Espírito Santo. E a gente vai ver o que o Espírito Santo vai fazer na nossa vida. E você sabe, às vezes nem todo mundo sabe, mas né, o Padre Roger traz que o avivamento ele vai vir através, né, de um momento difícil. É isso? Através da cruz, né? Todos os avivamentos vieram nos momentos Fala você que você fala. Todos os avivamentos. O que é o avivamento? É um poderoso derramamento do Espírito. A gente vai entrar nisso, né? Mas o Padre Roger fala que o avivamento ele vem no momento da cruz, né? Eu não tenho mais nada o que fazer, saiu fora do meu controle. Então, Espírito Santo é contigo. Espírito Santo é contigo. Gente, no ano de 1880, 1870, uma freira chamada Beata Helena Guerra, Deus foi colocando no coração dela esse desejo pelo Espírito Santo, porque já não se falava mais do Espírito Santo na igreja. E ela escreve uma carta ao Papa Leão XIII e ela fala, Santo Padre, durante 7 anos eu venho com essa moção no meu coração para te mandar uma carta. Durante 7 anos ela rezou, ela esperou e ela enviou essa carta ao Papa. E na carta ela fala, portanto, Santo Padre, somente o Senhor, né, o Papa, pode fazer com que os cristãos retornem ao Espírito Santo. Para que o Espírito Santo retorne, para que os cristãos retornem ao Espírito Santo e assim o Espírito Santo retorne a nós. Abata o domínio do demônio e nos conceda a renovação da face da terra. Olha que forte. Onde há divisão, onde há discórdia, onde há briga, onde há pecado, há uma ação do demônio. Tudo que nós estamos vivendo de mal é uma ação do demônio. Mas a irmã, ela fala para que nós clamemos o Espírito Santo, para que o Espírito Santo abata as forças do demônio, abata o domínio do demônio. Então hoje nós precisamos fazer essa experiência. Gente, o Santo Padre, ele ouviu, ele escutou, lógico que demorou um tempo, mas no dia 31 de dezembro de 1900, a última, virando para o início do século XX, ele consagra aquele século ao Espírito Santo. Ele consagra aquele século ao Espírito Santo rezando, cantado o Veni Creator, que é a oração Vem Espírito. Né? No ano de 1905, gente, a gente vai chegar onde eu quero, mas eu quero que você vai criando esse desejo do Espírito Santo.
No ano de 1906, acontece o avivamento da Rua Azusa. Esse foi um avivamento no campo protestante, no mundo protestante. As pessoas se reuniam numa casa na Rua Azusa e começaram a pedir, clamar o Espírito Santo, começaram a orar em línguas, e ninguém tinha essa noção, ninguém tinha isso. Gente, e aquilo começou a lotar. E o interessante é que, sabe o que começou a acontecer? Conversões. Todas as pessoas daquela rua, elas foram batizadas no Espírito. E ninguém chamava, não. As pessoas das casas vizinhas viam como que línguas de fogo caindo sobre aquela casa. E começaram a acontecer curas. E começaram a acontecer libertações. Pessoas que estavam nas drogas começaram a sair. Conversões. Pessoas que estavam no adultério começaram a abandonar o adultério. Pela força do Espírito Santo, houve uma transformação. Gente, e essa pessoa que começou esse clamor, ele estava num momento de dor, ele tinha acabado de perder a filha dele, pequenininha. E ele sabia que naquele momento de dor, somente Deus era a força dele. Mas o mais bonito de tudo, quando completou-se 100 anos, em 2006, completou 100 anos, alguns evangélicos escreveram um livro. E eles falam nesse livro que esse avivamento só ocorreu por causa da consagração que o Papa Leão XIII fez do mundo ao Espírito Santo. Hoje nós precisamos consagrar, você e eu, precisamos consagrar a nossa casa ao Espírito Santo. Nós precisamos voltar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo retorne a nós. Mais do que nunca, nesses tempos que nós estamos vivendo, nós precisamos do Espírito Santo. Nós necessitamos do Espírito Santo. Às vezes você vai dizer, mas vocês já falaram tantas vezes sobre isso. Mas nós temos colocado em prática isso. Então assim, a gente tem que falar até que o povo acorde, até que o povo assuma isso para a vida. Porque, gente, a gente percebe. Quando o Espírito Santo ele está agindo, a gente percebe. A gente percebe a transformação. É ou não é, né? Quantas pessoas que você chega perto dela, você quer encostar perto dela, você quer ficar perto dela, por quê? Porque você sente a presença do Espírito Santo nela. E por quê? Ela é melhor que a gente? Ela é melhor que eu? Ela é melhor que você? Não. Ela está buscando, ela está fazendo essa experiência com o Espírito Santo, ela está fazendo essa experiência com Deus. E é isso que acontece, gente. Quando nós mergulhamos mesmo no Espírito Santo, é isso que vai nos acontecer, né? As pessoas, quando elas se aproximarem de nós, ela vai sentir essa presença. Pensa que gostoso, né? As pessoas, não para a gente nos engrandecer por nada, mas para a gente poder levar esse Espírito Santo para os outros, né? Olha que bênção que seria, como o mundo precisa de pessoas hoje cheias do Espírito Santo, né? Que possa estar transbordando para levar a tantas pessoas que nem sabem. Vocês estão ouvindo isso hoje, mas quantas pessoas não têm noção, não têm dimensão do que é o Espírito Santo? E, gente, nós somos convidados a evangelizar, a levar esse Espírito Santo para muitas pessoas que não sabem, que não conhecem, né? Na época, padre, depois como bispo, Ângelo Roncalli, que depois se tornou Papa João XXIII, ele celebrou durante muitos anos em uma comunidade, em uma aldeia na Tchecoslováquia. E essa aldeia na Tchecoslováquia, eles viviam essa experiência do Espírito Santo desde o século XI. Gente, deixa eu falar, naquela aldeia, naquela cidade, não havia presídio, porque crime não tinha ali. Não tinha hospitais, porque doente não tinha. Sabe por quê? Quando alguém ficava enfermo, eles cumpriam a palavra de Deus, eles colocavam as mãos sobre os enfermos, oravam, os doentes eram curados. Gente, era... Ainda bem, né? Que tá falando, né? Era maravilhoso aquilo que aquela comunidade, aquela terra, aquele povo vivia desde o ano 1000. Mais de 900 anos nessa experiência do Espírito Santo, gente, porque onde o Espírito Santo chega, onde o Espírito Santo entra, não tem espaço para discórdia, para desavença, não tem espaço para adultério, não tem espaço para depressão, para ansiedade. Não, espera, deixa eu explicar isso. Não que você não vai ter depressão, ansiedade, mas você vai ter uma força para sair,
você vai ter uma força para vencer, você vai ter uma força para caminhar. Né? E eles viviam essa experiência. Se nós pais colocássemos as mãos sobre os nossos filhos e orássemos por eles, clamasse o Espírito Santo por eles, seria muita coisa diferente. E a gente faz essa experiência, né? Quando nós rezamos pelos nossos filhos, gente, como que eu posso dizer? É nítido, né? É nítido. Como muda, até o semblante muda, né? Então, eu falo assim, o que está faltando pra gente? O que está faltando para nós? Gente, e é isto. E, gente, infelizmente ou felizmente, essa aldeia, na época da Segunda Guerra Mundial, ela foi dizimada pelos nazistas. Né? Todos foram mortos. Mas o bonito de tudo é que ninguém negou a fé. Eles morreram, mas não negaram a fé em Jesus. Porque eles viviam no poder do Espírito Santo. Gente, eu quero instigar você a fazer essa experiência com o Espírito Santo. E Angelo Roncalli, que era um padre, depois ele se torna Papa João 23. E o Papa João 23, né, no dia 11 de outubro de 62, ele inaugura o Concílio Vaticano II. E a oração que ele fala é que se abram as portas e as janelas da igreja ao Espírito Santo. Gente, que oração forte. Que se abram as portas e as janelas da minha casa e da sua casa ao Espírito Santo. Gente, nós precisamos nessa noite abrir. Tem gente que pensa que Espírito Santo é só para quem participa da renovação carismática, viu, gente? Gente, isso é assim... O Espírito Santo é da igreja. O Espírito Santo claro é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pedro vivia no Espírito Santo, tanto que, se a gente voltar em Pentecostes, o primeiro que falou depois do Espírito Santo foi Pedro, o primeiro Papa da igreja. Convertidas pelo batismo de Pedro. Então, gente, o Papa em 1962, ele fala que se abram as portas e as janelas da igreja ao Espírito Santo. Gente, deixa eu falar uma coisa, a gente precisa entender uma coisa, porque nós somos um povo sem paciência. Nós somos um povo impaciente, que nós oramos e nós queremos as coisas na hora. Beata Helena Guerra, né, na época freira, irmã Helena Guerra, ela rezou durante 7 anos, mandou a carta para o Papa ainda demorou alguns anos. Dia 31 de dezembro de 1900 ele consagra o mundo ao Espírito Santo. E sabe quando foi acontecer na Igreja Católica aquela oração do Papa? 1967. Em 1967, 30 pessoas, maioria jovens, numa faculdade, numa universidade do Kesney, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles se reuniram dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 1967 para fazer uma experiência do Espírito Santo, porque não se tinha essa experiência tão profunda dentro da igreja. Olha só, o Papa rezou e pediu em 1967 anos depois. E aqueles jovens, eles estavam ali esperando, fazendo aquela experiência, pedindo o Espírito Santo. Quando acabou a água, no sábado à tarde acabou a água daquele encontro. Todo o encontro ficou sem água. Quando foi no domingo às 9 horas da manhã, hora de Pentecostes, no domingo, uns estavam na capela, outros estavam no lugar. De repente veio como um estouro, a água voltou, a torneira que estava aberta começou a jogar água. E eles começaram a orar em línguas e receber a força. Curas começaram a acontecer, libertações começaram a acontecer, conversões começaram a acontecer, choro de conversão, de arrependimento. E nasce ali a renovação carismática católica. Gente, aqueles jovens, foi o fruto da oração da Beata Helena Guerra em 1880. Fruto da oração e da consagração de Leão XIII. Nós precisamos ter a paciência de esperar, mas nós precisamos rezar. O Espírito Santo veio porque alguém desejou. O Espírito Santo veio porque alguém pediu. Enquanto espera, reza, né? Enquanto espera, reza. Mas quando os apóstolos esperavam o Pentecostes, esperavam a promessa de Jesus, eles rezavam. Gente, e depois deu no que deu a renovação carismática católica.
Gente, quem participou do movimento da renovação carismática católica nos primórdios, até o ano 2000, sabe o que foi? Gente, eram conversões, eram pessoas das drogas, eram pessoas do adultério. Gente, eram curas, eram vícios, eram milagres, eram coisas assim que a gente não tinha noção daquilo que acontecia. Eram pessoas acamadas, pessoas depressivas, e porque faziam aquela experiência com o Espírito Santo, mas alguém pediu, alguém desejou. E o mais interessante daquela época, gente, que nós pegamos, né, o finalzinho dessa época, né, que nós éramos adolescentes quando nós entramos na renovação. Gente, a gente atravessava 3 dias sem dormir. Por que o povo hoje não tem essa... Não tem... Pode perceber, as pessoas hoje não têm mais aquela pegada. E não, naquela época o povo ia mesmo, sabe? Recebia o batismo no Espírito Santo e ia. Ia sem medo. Ia, sabe? Com intrepidez, com coragem. Nada barrava, nada, gente, nada. Sabe? E o que nos impede de nós voltarmos a viver isso hoje? O Espírito Santo, ele continua aí. Ah, aquela época era diferente? O que mudou foram as pessoas. Não foi o Espírito Santo. O que mudou é nós que mudamos. Então, se nós continuarmos clamando esse Espírito Santo, ele vai continuar acontecendo como aconteceu na rua Azusa. Ele vai continuar acontecendo da mesma maneira que aconteceu naquela faculdade, naquela universidade, né? Ele vai continuar acontecendo como aconteceu com o Padre Jonas. E, gente, vai continuar acontecendo, depende de nós. Depende do nosso empenho, depende da nossa coragem, depende da nossa intrepidez. E do nosso desejo. E qual que é o desejo que eu tenho? Qual é o desejo que você tem hoje? De ser inundado por esse Espírito Santo? Continuando a oração do Papa Leão XIII, João 23, na abertura do concílio. Senhor, que se renove na face da terra os mesmos milagres, sinais e prodígios realizados em Pentecostes, por meio da poderosa intercessão da Virgem Maria. Gente, olha só a oração do Papa. Gente, o Papa ele pediu que se renove na face da terra os mesmos milagres, sinais e prodígios realizados em Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes era cura, era paralítico andando, era cego vendo, surdo ouvindo, mudo falando. Gente, era milagres. E o Papa fez essa oração. E o que aconteceu a partir de 1967? Mas o Papa rezou em 62, foram 5 anos. Leão XIII rezou em 1900. Beata Helena Guerra rezou em 1880. Quase 100 anos depois, 67, 87 anos depois, a oração de Helena Guerra dentro da igreja aconteceu. Houve o batismo, houve o avivamento, hoje o derramamento do Espírito. E começaram a acontecer os milagres de Pentecostes. Alguém precisa rezar. Eu preciso rezar, você precisa rezar. A sua casa tem alguém que está esperando que você reze por ela. Às vezes o seu filho não quer que você... Gente, o Frei Gilson falou uma coisa muito interessante esses dias. Para de falar e vai rezar. Para de falar e vai rezar. Vai pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo é o remédio. O Espírito Santo é a solução. Não só para a sua casa, não só para a sua família, não só para você, mas para o Brasil, para o mundo. A solução que nós temos chama-se Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo vir, precisa alguém que deseje, precisa alguém que queira, precisa alguém que clame, precisa alguém que peça. Com toda essa situação que estamos vivendo no mundo, gente, não vai ser com as nossas forças que nós vamos combater tudo isso, né? E como o Leandro falou, é somente pelo Espírito Santo. É só Ele que pode ir aonde a gente não pode ir, né? Será que a gente... Eu falava no início da oração, a gente não tem dimensão onde o Espírito Santo pode ter chegado nesse momento nosso que nós rezamos, que nós clamamos o Espírito Santo, a gente não tem dimensão. O que o Espírito Santo fez, sabe? Eu gostaria que Deus nos desse visão espiritual para a gente ver até onde o Espírito Santo pode chegar, para que a gente possa entender, mas a gente não precisa disso. Eu sei que como você, a gente não precisa ver, a gente acredita. O Espírito Santo nos tira do egoísmo, do egocentrismo. A nossa oração ela não pode ser só voltada para nós, para a nossa casa. Não estou falando que a gente não pode orar por nós, não pode orar pela nossa casa, não é isso. Mas se nós precisamos de emprego, nós precisamos orar pelo país. Se nós precisamos de saúde, nós precisamos orar pelo país.
Hoje, o nosso país, nós precisamos de pessoas que orem por ele. Porque atrás dessa morte, atrás desse Covid, é um espírito de morte, é uma ação diabólica. E o espírito que neutraliza a ação do espírito de morte é o Espírito Santo, que é o espírito da vida. Como a Beata Helena Guerra falou, Santo Padre, porque para que o Espírito Santo abate as forças do inferno, as forças do demônio. Nós precisamos orar pela nossa nação, nós precisamos levantar de madrugada, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir, nós precisamos desejar. Deus, ele procura dois tipos de pessoas, gente. Deus procura dois tipos de pessoas. Um está lá em João 4, a samaritana. Quando Jesus fala para a samaritana, o Pai procura adoradores. Então Deus, ele procura adoradores. Deus procura pessoas que adorem. Deus procura pessoas que vão para o sacrário, que vão para o Santíssimo. Deus procura pessoas que amem a Santa Missa, que amam a Eucaristia. E a outra está em Isaías 59, 16. Do 9 ao 16. Aqui vai falar que Deus procura intercessores. Deus vai falar, ó, no 16. Deus vai falar de toda uma situação, depois você lê 59, do 9 ao 16, uma situação de pecado, de morte, de afastamento de Deus, de injustiça, de tudo que nós estamos vivendo hoje, né? E Deus fala assim, no 15, o Senhor viu com indignação que não havia mais justiça, não havia mais justiça. O que nós estamos vivendo no Brasil hoje, não tem justiça. Viu que aí não existia pessoa alguma e admirou-se de que ninguém interviesse. Olha só, Deus ficou indignado que não havia pessoa alguma ali que intervisse por essa situação. O que Deus estava procurando? Intercessor. Toda vez que vai acontecer um derramamento do Espírito, e a profecia é essa. Hoje fala que se recuou, sente-se que essa onda do Espírito deu uma recuada. Mas por quê? Porque vai vir uma onda mais poderosa. Uma onda mais poderosa do Espírito que não vai somente pegar, como assim, na igreja aconteceu somente na renovação. Agora não é toda a igreja. Existem pessoas, gente, que clamam esse batismo, que clamam esse avivamento. Tem pessoas que levantam de madrugada, tem pessoas que fazem chamadas torres de oração, tem pessoas que vão para o monte, tem pessoas que vão para o sacrário, com a bandeira do Brasil. E peçam esse avivamento e pedem esse derramamento do Espírito Santo, porque nós entendemos que a única solução que tem é o Espírito Santo. A única solução que tem é esse derramamento do Espírito. A única solução para minha casa, para a sua família é o Espírito Santo. É nós voltarmos para o Espírito. É nós voltarmos. Deus quer falar com você. Você que já foi da renovação carismática católica, hoje não é mais. Você não precisa retornar para a renovação carismática católica, mas você precisa retornar para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo você precisa retornar. Os carismas, né? A gente não pode abandonar os carismas. Eu preciso retornar para o Espírito a cada dia, a cada manhã, gente. Porque é a nossa salvação. Olha só sobre essa passagem, né? Eu até anotei aqui. De Isaías 59, quando Deus fala isso, procurei alguém que intervisse, que intercedesse, e Deus não achou. Deus diz que eu estou assustado, porque vocês não estão assustados, porque vocês não intercedem por isso. Olha só, Deus está assustado porque nós não estamos assustados com essas coisas que estão acontecendo. Nos acomodamos, nos acostumamos. O mal. E a gente não intercede. E a gente não pede, e a gente não clama. O intercessor, ele é preocupado com o sentimento de Deus. Olha só. Aquele que ora, aquele que reza, ele é preocupado com o sentimento de Deus. O que Deus pensa, o que Deus quer. Em relação a tudo isso, procura se colocar entre Deus e toda essa situação. Deus procurou alguém para que intervisse, mas não encontrou. Deus tem encontrado alguém hoje que intervisse pela sua casa, pela sua família? Deus tem encontrado dentro da sua casa e da minha casa alguém que intervenha por aqueles da sua casa que está se perdendo, que está caindo? Beata Helena Guerra, ela fala assim: Santo Padre, o mundo é mau. Olha só, Santo Padre, o mundo
é mal. Isso em 1880. Se ela vivesse agora? Vai saber que era mal. O espírito de Satanás triunfa na pervertida sociedade e uma multidão de almas se distanciam de Deus. Ela está dizendo, Santo Padre, Satanás está roubando as almas. Satanás está tirando as almas. Satanás está levando as almas para o inferno. Satanás está destruindo as famílias. Satanás está entrando dentro das casas. E é diferente hoje, gente, que nós estamos vivendo. E Beata Helena Guerra, ela continua. Santo Padre, nessas tristes condições, os cristãos, ela não fala dos pagãos, ela fala dos cristãos, ela fala dos católicos, não pensam em dirigir súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Olha só, Satanás está reinando, Satanás está triunfando, Satanás está destruindo. Por quê? Satanás muitas vezes tem feito a festa dentro das nossas casas, das nossas famílias. Por quê? Os cristãos, nós, os pais, que somos responsáveis pela família, não estamos pensando em dirigir preces, súplicas àquele que pode renovar a face da terra. Súplicas àquele que pode mudar a situação da nossa casa, aquele que pode mudar a situação da nossa família, aquele que pode tirar aquela pessoa do vício, do pecado. Nós não estamos dirigindo preces ao Espírito Santo, nós não estamos vivendo no Espírito Santo. Gente, nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nós não somos nada, que sem o Espírito Santo nós não somos ninguém. São Paulo vai dizer que nós não podemos nem dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela força do Espírito Santo. Eu quero criar dentro do seu coração, do meu coração e do seu coração. Nós precisamos pedir o Espírito Santo, nós precisamos clamar o Espírito Santo, nós precisamos desejar o Espírito Santo. Gente, porque a hora que nós desejamos o Espírito Santo, se nós pedimos o Espírito Santo, ele vai vir. Ele vai vir e ele vai, sabe fazer o quê? Ele vai transformar, ele vai renovar a face da terra, começando pela minha casa, pela sua família. Mas os cristãos precisam acordar, os cristãos não levam a sério. Tem a faca e o queijo na mão e, né? Não leva. Quantos cristãos levantaram de madrugada? Gente, levantar de madrugada, nós precisamos fazer sacrifício, nós precisamos fazer penitência. Lógico, tem gente que não dá, tem gente que trabalha, tem gente que tem problema de saúde, mas tem gente que dá, tem gente que pode. Se não dá todo dia, mas pelo menos um dia a gente precisa sacrificar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tomar uma atitude. Não ficar alimentando o nosso corpo, né? A gente fica ali, a situação tá feia, a situação tá feia, a situação tá feia, tá morrendo, mas o que nós estamos fazendo? Aí as pessoas mandam mensagem pra gente, tá precisando de ajuda. Fala para levantar de madrugada, para rezar. Mas... Gente, né? 50% é nosso, 50% é de Deus. O Padre Zé Augusto falou esses dias. As pessoas pedem para rezar por elas, mas se elas não rezam, fica difícil. Fica difícil. Nós precisamos acordar, nós precisamos despertar. Gente, o Brasil está precisando da nossa oração. O Brasil está precisando do Espírito Santo. Deixa eu falar, Satanás, se nós não se levantarmos, o demônio vai fazer uma arruaça dentro do Brasil. Mas nós precisamos nos levantar, nós precisamos pedir o Espírito Santo, nós precisamos que o Espírito Santo venha sobre a nação brasileira. E pode perceber, gente, tá afunilando. Você pode observar tudo que vem acontecendo. Olha os sinais. Tá se afunilando, né? A gente estão espreitando. E se a gente não levantar a nossa voz, como que é levantar a nossa voz e brigar? Não, é rezar, é clamar esse Espírito Santo. Se nós não clamarmos esse Espírito Santo, gente, nós vamos nos tornar prisioneiro do inimigo. Né? A gente vai começar a voltar àquele tempo que os cristãos viviam em cativeiro, vivia aprisionado. Que pra gente rezar, a gente tinha que rezar escondido. É isso que nós queremos para nossa vida? Hoje, muitas vezes a gente não reza por preguiça, porque a gente coloca outras coisas no lugar da oração. A gente rouba o tempo de Deus. Mas vai chegar um tempo que nós vamos querer rezar. Tudo que a gente vai querer desejar é uma Bíblia para nós rezarmos, para a gente poder ler, para poder trazer o consolo para nossa alma, e a gente não vai ter essa Bíblia. Então, gente, que nós possamos nos levantar. Se nós não temos tempo, 10 minutos para Deus, como a gente vai querer que Deus trabalhe na nossa vida? Como vamos querer que Deus resolva a situação? Enquanto muitos
Enquanto milhões estão dizendo que a gente não precisa da igreja para rezar, a gente não precisa da missa, a gente não... Gente, o Espírito Santo vem dizer que nós precisamos. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe quem Deus escolheu pra mudar a situação da sua casa? Você. Você. Foi você. Você não é coitadinho. Tá? Porque o mesmo Espírito Santo que agiu nos apóstolos, que agiu em tantos santos, é o mesmo Espírito Santo que quer agir em mim e você. Você sabe quem que Deus escolheu pra mudar a situação da minha casa? Foi eu. Você sabe quem que Deus escolheu, deixa eu falar, pra mudar a situação da minha cidade? Eu. Eu preciso assumir essa postura. Como? Rezando, orando, clamando o batismo no Espírito Santo e pedindo para Deus me levar onde Ele quer, onde Ele precisa. Mas, gente, a gente precisa desejar o Espírito Santo. A gente precisa querer o Espírito Santo. A gente precisa ansiar pelo Espírito Santo. A gente precisa querer. A gente precisa acordar. Se a gente demorar muito, gente, a hora que a gente vê, já não tem mais o que fazer. Já não tem mais. Não tem mais volta. Aí a gente vai ficar chorando leite derramado, né? Sabe? Peça o Espírito Santo, desejo. Eu sei que não está fácil, eu sei que está difícil, eu estou rezando por você, você está rezando por mim, mas o Espírito Santo nessa noite precisa despertar o seu povo. Em mim você está a força necessária para a gente mudar muitas coisas. Nós precisamos rezar. Vamos pedir o Espírito Santo. Você na sua casa vai falar: Espírito Santo, me ressuscita hoje, Espírito Santo. Me levanta da prostração, do abatimento. Eu não sou um coitadinho. Por mais difícil que está a situação, eu não sou um coitadinho. O Espírito Santo me levanta. Espírito Santo me conduz à vontade de Deus. O vento sopra, você escuta um ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. O mesmo acontece com aquele que nasceu do Espírito. Então vem, Espírito. Vem, Espírito Santo, sobre os seus filhos. Eu quero pedir hoje, Espírito Santo, hoje, como fundador da missão Curados para Amar. Eu quero pedir, assim como o profeta Ezequiel, vem, Espírito Santo, sobre esses ossos. E ressuscita, e que coloca de pé nesta noite um grande exército. Que se levante nesta noite um grande exército, Espírito Santo. Que essas pessoas a partir de hoje, Senhor, tome posse daquilo que elas são. Soldados de Cristo, que Deus acredita nelas, que Deus instituiu elas para ser profetas neste tempo, para que Deus instituiu elas para ser a salvação da casa, da família delas, da rua delas, do bairro delas, da cidade, do país, da nação. Nós pedimos, Espírito Santo, vem levantando o seu povo de todo abatimento, de toda mentira de Satanás. Nós pedimos agora, Senhor, que seja um momento de grande batismo. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.